a testemunhar seu nome. Os gentios estão a admirar, meu Senhor. Todo mundo está a converter. Jesus, por causa das suas maravilhas, na IFEPA. Vamos sentar. Hoje é o último dia da nossa oração. Vamos orar para ouvirmos a boa nova. Deus nosso Pai que se encontra no céu. Já que seja honrado e glorificado. Abençoa a sua palavra. Abençoa todo o seu povo. Bom ouvido e entendimento a todos. Nos dirija pelo seu poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Rei. Amém. Amém. Queremos aprender como a primeira igreja ou a igreja primitiva fizeram o trabalho do Senhor. Primeiramente eles tinham um mesmo coração, mesmo Espírito, união dentro de Cristo Jesus. Segundo, é que eles estavam cheios do Espírito Santo. Foram revestidos do poder do Espírito Santo. E eles expandiram o Evangelho. Por isso, é muito importante que haja união no Evangelho. Que o derramamento e o enchimento do Espírito Santo esteja notório dentro da igreja. Os servos de Deus e cristãos sejam revestidos do poder do Espírito Santo, tenham união e tenham o Espírito Santo sobre ele na execução de todos os trabalhos. O Espírito tem a responsabilidade do trabalho de encher o seu povo diariamente. Portanto, devemos estar cheios de Espírito no poder de Deus e sermos revestidos do Espírito de Deus. Primeiramente, para tirar o medo nas pessoas. Para que as pessoas tenham uma firmeza, sem medo e vergonha na expansão do Evangelho. Mesmo que haja perseguição, as pessoas estão firmes e zelosos na expansão do Evangelho.
Quando nós estamos a falar que é a igreja do Espírito, todos devem estar revestidos do poder de Deus. A igreja do Espírito Santo, todos devem ser cheios do Espírito Santo. Ali, Angola vai estremecer. Em todo lugar haverá manifestação de milagres. Mas na falta do enchimento e revestimento do Espírito Santo, muita gente não verá o milagre, não verá maravilha sinais e prodígios, e a expansão do Evangelho não atingirá a toda a gente. Os feiticeiros e mágicos não vão temer a palavra. Mas o Evangelho que tem o poder de Deus e o Espírito Santo estão revestidos do Espírito de Deus, eles fazem estremecer todo o espírito impuro em qualquer área onde eles estiverem. Já que haja união, mesmo Espírito, mesma fé. Em todo lugar onde forem enviados, o Senhor vai operar maravilhas, sinais e prodígios. O Espírito Santo diariamente pretende operar algo novo na sua vida, na sua obra. Encher o teu coração. Vamos consultar a Escritura, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. De versículo 28 a 33. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 28 até 33. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. E agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estenda a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus, e, tendo orado, moveu-se ao lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e todos eles haviam abundante graça. Igual sem Deus. Eles se reuniram para fazer tudo pelo poder e pela tua vontade que já havia resolvido antes de acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciar corajosamente a tua palavra. Estenda a mão para curar a fim de que, por meio do poder e do nome do teu dedicado servo, Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Todos que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Aqui os apóstolos foram ameaçados quando faziam maravilhas, sinais e prodígios, e as pessoas reuniram para pedir a Deus para que os enchessem com o seu poder do Espírito Santo e lhes revestissem do seu poder. Quando eles oravam, estavam com um coração e com uma alma. Tinham a mesma fé. Deus derramou o seu poder sobre eles. Pediram para que Deus continuasse a estender o seu braço poderoso a fim de realizar maravilhas, sinais e prodígios.
Aba e a mulher João no reino pede longo, baboi fui com pede longo, o nata salvação. Aqui é questão de se encher do Espírito Santo e cada um ser revestir-se do Espírito Santo de Deus e ganha o poder da expansão do Evangelho. Quando os cristãos estão cheios do Espírito Santo, eles levam o Evangelho a longa distância e sem medo, sem vergonha. Porque o Espírito que dá firmeza, a coragem a todos. Se encher do Espírito Santo e estar revestido do poder do Espírito Santo, não é a questão de ir ter desentendimento, litígio com o seu irmão. Se encher do Espírito Santo, o homem que está cheio do Espírito Santo está revestido do Espírito. E o mundo vai ver e testemunhar do trabalho que vão fazer, de que esta gente estão cheios e revestidos do Espírito Santo de Deus. Verão maravilhas, sinais e prodígios. Se encher do Espírito Santo, não há inimizade contra o seu irmão. Os que estão cheios do Espírito Santo saberão ganhar novas almas, os pecadores para Jesus Cristo. Amém. Amém. A Assembleia Frutina de Nipuca, o rei do Evangelho. Quando eles oraram, aquele lugar estremeceu-se diante do poder do Espírito Santo. Tem outra escritura. Aos que estavam cheios do Espírito Santo, revestidos do Espírito de Deus, eles ganharam uma parte da cidade no meio dos gentios para o Cristo Jesus. Aqui está a importância de se encher do Espírito Santo e estar revestido do Espírito de Deus. Di mungu yang bimba bikwitse sali exame ele que tuali ele mosi ntima mosi miru mosi o fuljoa e bangasa. Em primeiro lugar, a igreja, servos e cristãos todos estão dirigidos no mesmo espírito, mesma fé, mesma comunhão e mesma direção do trabalho. Não é só abrir paróquia. No mundo, as pessoas querem ver, pelo poder do Espírito Santo em que tu estás revestido, querem ver a obra que você vai realizar. Alguns pensam que o falar só não vai é suficiente. É preciso poder. Duas coisas que Jesus falou. Não saiam de Jerusalém, não. Aguardai a promessa do Pai. Pois vocês receberão o poder vindo do alto. Receberão o Espírito vindo do eternidade. O Pai enviará sobre vós. Receberão o Espírito vindo do alto que virá sobre vós. Segundo, receberás o poder vindo do alto. Poder para a expansão do Evangelho. Poder para operar maravilhas, sinais e prodígios em todo lugar. Lá fora estão a aguardar com maior expectativa. Maravilha o poder de Deus. Os falar a nova língua para demonstrar que já foste batizado pelo Espírito Santo.
bangisa sama bote o peito ele mani vivo fluviário. O Espírito ainda está vindo para te encorajar, te dar a firmeza de poder expandir o Evangelho com toda a ousadia e o poder se manifestar em maravilhas, sinais e prodígios. Soldado lando que mortalidade. Eu quero me acompanhar bem. Ele condira bando por o etilão. Por quê? Qual a razão que vai carecer o povo onde você está a pregar? Ele bobandinga e apagasse lendo que condira igreja. Podes falar nova língua, mas te falta o poder de Deus. Zambi o fuluza salibiani bandogo bani tangu zazo etilomba etifuluzwa kubanga sa. Deus enche, reviste todos os seus santos servos em todos os dias. Leni baka babingi como piramadia no samuru no ako ponga com leni que feia. Não podes ganhar muitas almas no arrependimento pela sua pregação se não estiveres revestido do poder de Deus. Capo 15 aqui que é o aqui é um Capítulo 1. Vamos ver o que Cristo falou. O cacarato público é água, que ande bem da vossa vida. Uns pensam que este cristão que também que já fez grande trabalho. Capo que tem de nana. Capítulo Atos, capítulo 1, versículo 8. Acts chapter 1 verse 8. Ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e há de vir sobre vós, e serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Linguagem de hoje. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Aleluia! Aleluia! Levanta a sua mão. Olha, não quero que tu sejas como alguns que só estão na igreja pentecostal. Eu quero que tu saiba como é uma igreja pentecostal. Pentecostes é a igreja do Espírito Santo. Aqui, primeiramente, pelo João Batista, os discípulos foram batizados na água. Jesus veio prometer-lhes o batismo do Espírito Santo. Aqui disse-lhes: mas recebereis a virtude, força, poder. Banga salute samomote ubanga milagre vivo imã. Virtude e poder de fazer grande obra dentro do Evangelho e maravilhas, sinais e prodígios. Aqui não se trata da teologia. E também não se ensinou a teologia. Aqui nos mostrou qual é o vínculo que pode facilitar a expansão do Evangelho a todo mundo. Receber a virtude vindo do alto. Segundo ponto. Quando o Espírito vier sobre vós, não é só o Espírito, não é só o poder. Através dessas duas coisas. Primeiramente, deve receber a virtude ou poder vindo do alto. Segundo, receber o Espírito Santo vindo do alto, que veio sobre nós. Terceiro ponto, serem testemunhas. Jerusalém, Yemuda, Yadiosulu, e Samaria, na tempo na Sucantor. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Longo que a boca guardo, pede longo, a câmara lendo, lançar.
Aqui os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo e receberam a virtude e o poder de Deus. Baba veio tiro. Aqui lhes foi dada a promessa. Esta promessa vem se cumprir no segundo capítulo, no versículo 1 de Atos dos Apóstolos. O dia do derramamento do Espírito Santo sobre eles. Aqui foi dada a promessa. No capítulo 2, versículo 1, a promessa vem se cumprir sobre eles. O que é? Recebendo os poderes vindo do alto. O que é? O batismo do Espírito Santo. Demonstra quando os discípulos foram batizados do Espírito Santo. Lhes foi confiada, lhes foi dada a chave. E eles deram a chave de levar o Evangelho. Quando ao batismo do Espírito Santo, depois de seres batizados, recebeste a chave na expansão do Evangelho. Na expansão do Evangelho a todo mundo. Chave do Evangelho. Chave do Evangelho mundial. Pessoa que foi batizada no Espírito Santo. Ela vai expandir